Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria poder estar com vocês nessa oportunidade. Quero aqui agradecer a Deus e também o convite do amado pastor Cleilson. Eu disse para ele que ele já me influenciava há muitos anos anterior, né? Muitos anos atrás, quando eu cheguei na cidade de Cacoal, e fui confrontado pela doutrina reformada, né? Me passaram alguns estudos do pastor Cleilson, eu comecei a estudar, e o Senhor me abriu o entendimento para a doutrina reformada. E ali nós crescemos, e depois de muitos anos que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, e o Senhor tem nos abençoado e nos agraciado com essa amizade. Eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida desta igreja, nessa oportunidade de poder conhecê-los. Alguns já me conheceu aqui, no dia em que estivemos juntos na primeira igreja do pastor Fernando. Alguns de vocês estiveram ali, e o Senhor derramou graça sobre nós. Eu creio que não será diferente. Já senti a presença do Senhor aqui, e sou grato a Deus por tudo isso, por essa oportunidade, pela vida da minha família, minha esposa que me acompanha, minha filha, que sempre onde o Senhor nos leva, está sempre comigo, e eu louvo a Deus por isso também. Ok, amém. Tá bom aqui, amém? Só vou tentar me centralizar aqui, porque se eu perder isso aqui, eu não sou igual o pastor Cleilson, que tem uma mente brilhante assim, né? Amém? Eu brincava com o pastor Fernando, né? Fui lá direto para ele, falei, me acorde aqui, moço, vamos conversar um pouquinho antes de irmos para lá. Mas o Senhor tem nos direcionado uma palavra no nosso coração, e eu quero compartilhar com vocês. Amém, queridos? Eu vou aqui me ater ao texto, carta de João, ou melhor, livro, o Evangelho de João. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Eu vou fazer menção apenas de 3 versículos, para nós estarmos compartilhando aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração nessa noite. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Nós estaremos lendo o verso 1, o verso 2 e o verso 3. Depois estaremos fazendo menção de alguns outros versículos, e estaremos aí compartilhando com vocês, embasado no tema que eu achei interessantíssimo, esse tema, purificados pela palavra, pertinente e muito imprescindível para o tempo que nós estamos vivenciando como igreja. Amém? Amém. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. O verso 3 ele vai dizer: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Amém? Podeis assentar, queridos? Amados, o Senhor Jesus, no interregno de estar ali com os discípulos, celebrando a Páscoa, naquele momento, um pouquinho antes da sua crucificação, ele está trazendo algumas informações, poderíamos dizer, as últimas informações que ele estava compartilhando com os seus discípulos. Ele então começa a trazer uma síntese, de fato, de como que deve ser, ou como se dá o relacionamento entre aqueles a quem ele escolhe para ser seu, com ele, com o Senhor. Então ele se apresenta aqui no capítulo de número 15, explicando de uma forma muito clara aos seus discípulos sobre essa união que agora eles estavam tendo com o próprio Senhor Jesus. Essa união, eu sou a videira verdadeira. Eu sou. E aí ele vai colocar que aqueles a quem o Pai escolhe e o envia a Cristo, que é essa videira verdadeira, só pode ser ramo. E só pode ser alguma coisa se estiver de fato nele. Então Jesus estava dando as últimas instruções àqueles homens. Instruções estas substanciais para o crescimento deles, nesse relacionamento com ele, e para a sua maturação espiritual.
Veja, por 3 anos Jesus havia ministrado àqueles homens. Eles haviam por 3 anos recebendo a palavra, ou as palavras que Jesus havia verbalizado a eles. Eles estavam ouvindo os ensinos de Jesus, vendo, presenciando tudo o que Jesus havia realizado. E tudo foi pela palavra. Tudo foi pela palavra. Poderíamos dizer que foi e ainda é pela palavra. Nós sabemos, queridos, que a regeneração, ela vem pela palavra. Todos nós que hoje também fomos inseridos no corpo místico de Jesus, nessa videira verdadeira, isso se deu pela palavra. Se deu por intermédio da palavra de Deus. E aí todo o curso da ordem dos salutis, da ordem de salvação, ou seja, a justificação, a adoção. E aqui o ponto que esse texto nos traz, que é a santificação. A ênfase de Jesus aqui é isso, é a pureza. Ele já havia ministrado para aqueles homens, dado ensinos àqueles homens, e agora Jesus vai começar a enfatizar a continuidade da pureza, da limpeza, e aquilo que nós chamamos e conhecemos como santificação. Santificação. E o propósito aqui está muito claro no texto. Jesus chama a atenção daqueles homens, isso no verso 12, ele diz: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Ele faz uma limpeza. E o propósito está muito claro no texto. O para que indica esse propósito. O propósito é que dê mais fruto ainda. Ou seja, esse ramo já está produzindo. Esse ramo não é um ramo infrutífero, mas é um ramo que está produzindo fruto. E Jesus, ele diz que aquele que está produzindo fruto também é necessário que ele seja purificado, é necessário que ele seja podado, limpado, para que ele ainda venha dar mais frutos. Na oração de Jesus, um pouquinho adiante, capítulo 17, verso 17, ele ora da seguinte forma: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Queridos, a palavra de Deus é a única verdade sobre a qual devemos ser fundamentados. E por essa razão, ela é imprescindível para a nossa purificação. É imprescindível para a nossa purificação. E eu não vou aqui, não é necessário, principalmente numa igreja como essa, depois de tudo que eu já ouvi aqui hoje, na música e tudo, fica fazendo uma apologética sobre a palavra, uma defesa. Não é preciso. Glória a Deus, por isso alegra muito o meu coração. Mas eu posso declarar aqui com o coração cheio de alegria, por ouvir o que ouvir e ter visto o que vi nessa noite, é que a palavra, ela é imprescindível para a nossa purificação. E é sobre isso um pouquinho que eu quero meditar, respondendo esse subtema: como a palavra purifica o crente? De que forma? E o Senhor me levou a alguns textos e algumas nuances aqui que eu quero, com a graça de Deus, compartilhar com vocês, com muito temor no meu coração, mas aquilo que o Senhor nos direcionou. E eu quero enumerar da seguinte maneira: a primeira coisa que eu quero ponderar com vocês, tendo ou buscando a compreensão de como a palavra ela tem condição de purificar. Eu já disse, já afirmei e repito, ela é imprescindível para a nossa purificação. É isso que Jesus disse: vocês já estão limpos. O já aqui mostra que eles já haviam sido, de certa forma, sido purificados, limpos, mas ele continua dizendo:
Ele continua dizendo, vocês já, mas ele continua dizendo, estão. O estão aqui denota uma continuidade. Nós, da mesma maneira que aqueles discípulos, se já estamos em Cristo, se já compreendemos o Evangelho, se já fomos, de certa forma, regenerados, justificados, adotados, nós agora estamos vivendo nesse processo maravilhoso de crise e também de processo contínuo até aquele dia da glorificação chamado santificação. E isso só é possível por intermédio da poderosa, da inerrante, suficiente palavra de Deus. E como? Primeiro ponto que eu quero destacar com vocês aqui. E hoje eu vou ser um pouquinho mais temático do que expositivo aqui, né? O pastor Cleilson me deu muita opção. Depois eu converso com ele. Ok? Mas olha, o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês. Como a palavra pode purificar? Primeiro, a palavra do Senhor, ela age como árbitro para nós. Ela julga os nossos pensamentos e as nossas intenções. Esse é o primeiro ponto. Ela traz juízo sobre o que ocupa a nossa mente, o nosso coração, como também até as nossas intenções, as nossas motivações. E isso, querido, nos leva a ter cuidado com o que se passa em nosso pensamento. Nos leva a ter cuidado com aquilo que nós pensamos e também no que se baseia as nossas motivações, no que se baseia as nossas intenções, em tudo que nós fazemos, porque agora nós estamos em Cristo, nós estamos ligados na videira verdadeira, e tudo que nós fazemos é um culto ao Senhor, é para a glória do seu nome. Então a palavra de Deus, ela é poderosa, e nós somos incapazes de nos escondermos dela. Ela prescruta o nosso íntimo, ela devassa os corredores da nossa alma e revela os segredos do nosso coração. É isso que diz o escritor aos Hebreus. Ele diz que ela é viva e eficaz, mas na última parte do verso ele fala que ela julga os pensamentos e as intenções do nosso coração. Agora eu quero chamar a atenção para a aplicação desse ponto, para que nós entendamos o seguinte: para que isso ocorra, para que ela seja de fato árbitro, para julgar os nossos pensamentos e as nossas intenções, como aquela que vai promover, que é capaz de promover essa purificação em minha vida e em sua vida, nós precisamos conhecê-la. Eu acredito que, eu vou falar por falar, que aqui o povo conhece. De onde eu venho tem uma dificuldade, pastor. A gente está lutando, sabe? Está na guerra todo dia. Nós precisamos conhecê-la. E o conhecer aqui não é de ouvir falar. Não é dizer que alguém falou alguma coisa a respeito. Mas o conhecer aqui é conhecer intimamente. Eu não vou nem entrar muito no mérito. Tem uns doutores aqui, né? Mas nós precisamos conhecer as Escrituras. Ou seja, nós precisamos estudá-la. Nós precisamos nos afadigarmos da palavra de Deus e ter prazer nela. Conhecê-la, estudá-la. E isso se dá, queridos, tanto na igreja, como num momento como esse, em que nós somos privilegiados de recebermos a genuína exposição bíblica. Seja num culto como esse, seja no estudo bíblico, seja numa escola bíblica dominical, já é uma oportunidade de nós termos conhecimento e conhecermos a palavra do Senhor, mas imprescindivelmente no nosso devocional. E é importante nós falarmos sobre isso, porque nos dias atuais que vivemos, eu creio que essa igreja não. Creio que não. Mas as estatísticas
são alarmantes. Quando nós procuramos nos informar a respeito de como os cristãos contemporâneos lidam com a questão de conhecer, de estudar as Escrituras. É algo que, por que não dizer trágico, mas é algo triste. Porque muitos que professam cristianismo há anos não sabem quantos livros tem as Escrituras. Eu já presenciei em algum lugar que eu passei, quando eu cheguei, eu desesperei, pastor. Perguntei quantos testamentos tem a Bíblia. Tinha crente de 25 anos naquela igreja. E eles ficaram em dúvida se era 2, se era 3, se era 4. Nós vivemos tempos difíceis, porque as pessoas só querem receber, não querem se aprofundar. Porque realmente o devocional, o conhecer, o ir para as Escrituras, denota trabalho. E o Senhor nos chama para isso. Claro que naquele momento Cristo era a palavra encarnada, mas hoje nós temos a palavra aqui, o cânon das Escrituras completa em nossas mãos, nós temos acessibilidade às Escrituras, e muitos de nós não nos afadigamos dela. Não a conhecemos, e por essa questão nós estamos às vezes não produzindo frutos como deveríamos estar produzindo, estamos titubeando na permanência em Cristo, mas o Senhor nos chama para que nós venhamos mudar a nossa concepção nesse sentido. Ele nos chama para um renovo, uma mudança de perspectiva e de comportamento. É algo que precisa acontecer assiduamente em nossa vida, como servo de Deus, como igreja de Deus. Por isso, queridos, como a palavra de Deus, ela vai nos purificar, nós precisamos conhecê-la, para que tenhamos tudo sendo parametrizado por ela, as nossas ações, os nossos pensamentos, tudo ela vai nortear-nos, para que nós possamos produzir frutos para o reino e para a glória do Senhor nosso Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo, além dela parametrizar as nossas ações, os nossos pensamentos, ela também nos desencoraja a pecar. Tem uma frase célebre, me corrija se eu esquecer, eu gosto de dar um mérito para quem fala, né? Mas eu acredito que foi Charles Spurgeon que disse que este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Nós, regenerados, no processo de santificação, hora ou outra nós falhamos, devido à nossa natureza. Eu lembro que o pastor Cleilson deixou isso bem claro, que nós andamos com o defunto acorrentado no braço, né? E ele tem que ser dissecado, ele tem que estar como um esqueleto, ele não pode estar, né, inchado ou querendo ser vivificado novamente. Nós temos esse desafio, e isso implica, no que se diz respeito ao processo de santificação. E como isso ocorre? Através da ortodoxia, do ensino, da doutrina. E é pela palavra. É a palavra que vai trabalhar isso em mim, em você, e nos purificar a cada dia. E aqui, o segundo ponto, aqui, quando nós vamos para as Escrituras, no intuito de estudá-la, de conhecê-la, evidentemente ela começa a nos parametrizar e conduzir aquilo que nós vamos fazer da maneira que agrada ao Senhor, que o glorifica. Ela ao mesmo tempo nos inibe, nos desencoraja a pecarmos. O Salmo 119, verso 11, o salmista, o salmo que enaltece a palavra do Senhor, ele diz: guardei ou escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É dessa maneira que a palavra do Senhor, ela purifica a vida daqueles que estão, dos ramos que estão ligados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós sabemos que pecar é errar o alvo,
é a transgressão da lei moral de Deus. E somente as Escrituras nos dão a direção correta. Somente arraigados nela que nós não iremos errar o alvo. Que nós estaremos caminhando na direção correta, na direção que o Senhor será glorificado. E isso implica ter zelo pela palavra. E valorizá-la nos impede de errar o alvo. Quando nós entendemos isso, nós vamos minimizar os atos pecaminosos que cometemos. É por isso, queridos, eu acredito que aqui ninguém faz isso. Chega em casa, depois de um culto como esse, amanhã é domingo, né, que acaba, né, a festa, a festividade, e aí coloca a sua Bíblia lá na prateleira. E inicia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Do domingo, ele lembra das Escrituras. Isso implica dizer que quando a pessoa age dessa forma, ela está, de certa forma, se prejudicando. Ela está, de certa forma, permitindo não ser frutífero no reino. E o Senhor, Ele quer que nós sejamos frutíferos, que nós venhamos produzir muitos frutos. E nós vamos ver, se a gente ler um pouquinho mais à frente, ele vai falar sempre nessa multiplicação desses frutos, e isso se dá pela purificação, pela palavra de Deus. Agora, queridos, para que nós sejamos desencorajados a errar, como disse aqui, nós, além de estudarmos, de conhecer, de nos afadigarmos da palavra, nós precisamos interiorizá-la e meditar nela. Meditar nas Escrituras. O Salmo 1, o verso 2 vai dizer que aquele homem que confia no Senhor, que procura servir o Senhor, diz que ele tem um prazer na lei do Senhor. Ter prazer, se deliciar. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. Nós, ocidentais, temos uma dificuldade muito grande da meditação. Tem pessoas que acham que meditar quase igual aqueles camaradas, né? Que fica. Mas meditar é você trazer aquilo que você já ouviu, que você já leu, e remoer, né? Estar novamente pensando, aquilo tomando conta do seu pensamento, e você está procurando ali tirar as lições para a nossa vida, para aplicar em nossa vida, daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Isso é meditar. Então, ao meditar nas Escrituras, nós temos toda a possibilidade de errar muito menos. Tem muitos que estão errando, vivendo uma vida que não deveriam estar vivendo como servos de Deus, e às vezes até dando mau testemunho lá fora, porque estão deixando de meditar nas Escrituras Sagradas. Não conhece, por não conhecer não medita. E isso tem causado a muitos o impedimento de ser frutíferos, ou produzir muitos frutos, e a alguns até a esterilidade. Que o Senhor tenha misericórdia. Então nós precisamos meditar na palavra do Senhor, porque essa meditação nos leva à conclusão que eu quero fazer nessa noite com o último ponto. Como a palavra purifica o crente? Primeiro, ela nos julga, ela nos parametriza. Segundo, ela nos desencoraja a pecar. E para finalizar, de conhecer, de meditar, só isso não basta. Ela nos leva a uma vida devocional, prática. Toda ortodoxia precisa desembocar em ortopraxia. Não adianta nada você saber quantos livros tem a Bíblia, quantos capítulos tem a Bíblia, qual o capítulo maior, porque tem muito disso hoje, né?
qual o versículo maior, o versículo menor, se nós não praticarmos. Se nós não colocarmos em prática. O que Jesus disse para os seus discípulos: olha, vocês estão limpos pela palavra que tenho falado. Até no último momento, Jesus estava repreendendo aqueles homens, ensinando aqueles homens, para que eles pudessem viver, não apenas ter o conhecimento teológico, bíblico e intelectual, mas prático. Por isso, queridos, Jesus ele fala, terminando o Sermão da Montanha, onde ele verbaliza os seus ensinos, tanto aos discípulos quanto à multidão que ele estava. Jesus estava ensinando essas palavras aqui que ele afirma no verso 3 do capítulo 15, que essas palavras é o que tinham purificado aqueles homens, limpado aqueles homens. Ele, terminando o Sermão da Montanha, ele conclui, ele usa essa adversativa dizendo: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A finalidade, a suma disso tudo, se nós quisermos, de fato, vivermos uma vida plena, em santidade ao Senhor, em santificação, para que possamos estarmos prontos e limpos para produzirmos para o reino de Deus, nós precisamos entender que precisamos conhecer, meditar e praticar as Escrituras Sagradas. Eu louvo a Deus porque eu estou diante de uma igreja que canta a Bíblia, que ora a Bíblia, que ouve a Bíblia, e eu acredito que pratica as Escrituras, que viva intensamente na sua vida, em suas ações, as Escrituras Sagradas. Por que, queridos? Isso é importante. Jesus encoraja a sua audiência a pôr em prática o que eles estavam aprendendo. Muitos de nós, muitas das vezes, sabemos, conhecemos os imperativos da palavra, mas muitas das vezes nós temos dificuldade em praticar. As Escrituras, ela é toda a verdade. É a absoluta verdade de Deus. E que deve, de certa forma, ser o parâmetro para a nossa vida, para os nossos hábitos e para a nossa conduta. Paulo, quando ele escreve ao jovem pastor Timóteo, é um texto que todos conhecem, 2 Timóteo 3,16, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ele diz que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E o verso 17, o propósito: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que nós entendemos aqui? O ensino, ela é apta para ensinar. Ensinar o que, queridos? Ensinar o que é certo. Ensinar o que é correto para a nossa vida. A repreensão é quando ela nos mostra o que não é certo, o que nós não podemos e não devemos fazer. A correção é como se tornar certo. E educação na justiça é como permanecer fazendo aquilo que é certo. A Escritura é útil para o ensino. Isto significa que ela é fonte positiva de doutrina cristã para a repreensão. Isto para refutar o erro, para repreender o pecado, ou seja, para a correção. Isto é, para convencer os mal orientados dos seus erros e colocá-los no caminho certo outra vez. Para a educação na justiça, isto é, para a educação construtiva na vida cristã. Nós não seremos abalados se permanecermos fiéis na palavra do Senhor. É ela que nos regenerou. Fomos declarados justos diante do tribunal de Deus. Ele nos adota como filhos. E agora Ele estabelece o meio pelo qual
a sua igreja, os seus ramos que estão ali enxertados nele. Nós éramos uvas bravas. Glória a Deus, porque eu também era uma uva brava. E ouvindo o louvor foi cantado aqui, aquela declaração feita pelo Juliano Som aqui, que as meninas fizeram a coreografia. Eu falei, obrigado, Jesus, porque eu estou aqui. Porque retrata o que Cristo, essa videira verdadeira, sofreu, para que nós, uvas bravas, fôssemos enxertados nele. Fomos aceitos, fomos adotados, por causa do que Cristo fez, por causa do que Cristo sofreu, nós nos tornamos filhos de Deus, somos troféus da graça de Deus, vivemos para a glória de Deus, e o que Ele espera de mim e de você, como igreja, como os seus ramos, é que nós sejamos frutíferos, que nós entendamos os seus ensinos, e pelos seus ensinos, nós venhamos ser transformados de glória em glória, de glória em glória, até chegarmos à estatura do varão perfeito, que dar-se-á na glorificação, o último estágio, o último aspecto da Hortus Salutis, da ordem da salvação. Nós estamos nesse processo, queridos, enquanto aqui vivermos, enquanto estamos aguardando a parousia, a vinda de Cristo Jesus, nós estamos aqui, precisamos viver firmados, arraigados na palavra do Senhor, tendo o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida lapidados, mudados e transformados pela palavra do Senhor. Isso vai se dar por conhecê-la e dizer como o salmista disse: oh, como amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Amém, queridos? É isso que o Senhor espera de nós. Ele tem nos dado meios de graça, e um desses meios de graça maravilhoso é a palavra, meio pelo qual nós vamos sendo transformados e melhorados todos os dias. E aí Tiago vem repreendendo alguns irmãos da igreja, aqueles que falavam uma coisa e viviam outra, né? Que a sua confissão de fé não condizia com as suas ações. Ele veio dizendo: nós não podemos ser ouvintes da palavra apenas, aqueles que se esquecem, aqueles que se vai. Ele faz uma analogia, uma comparação, mas ele diz que nós precisamos ser praticantes do que nós aprendemos, dos ensinos de Jesus, daquilo que Ele tem deixado para nós. E quanto mais nós vamos conhecendo, meditando, e a meditação precede a ação, nós vamos colocando em prática, e aí nós cumprimos o propósito que Paulo revela à igreja de Romanos, no capítulo 8, a partir do 29, que Deus nos escolheu de antemão para nós sermos conforme a imagem do seu Filho. Nós vamos parecendo mais com essa videira, nós vamos produzindo, as pessoas vão olhando para a igreja, para mim, para você, para casa, para o nosso lar, e consegue ver, nem que seja um vislumbre daquele que é a videira verdadeira, o Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Senhor dessa igreja, aquele que nos escolheu, aquele que nos chamou, e chamou-nos, como Paulo diz à igreja em Éfeso, chamou para sermos santos. O propósito da eleição é para que nós vivamos essa santificação de uma forma integral, plena, todos os dias da nossa vida, até o dia do Senhor. Aleluia. E aí, queridos, aquele que começou a boa obra irá concluir na minha e na sua vida. Por isso nós temos razões de sobra para nos alegrarmos numa noite como essa, porque fomos nessa noite conscientizados de tudo que o Pai eterno em Cristo fez, para que nós pudéssemos ser esses ramos na videira. E então o Senhor, ainda além de nos enxertar, de nos dar a possibilidade de sermos frutíferos, Ele prepara um meio pelo qual nós podemos ser frutíferos, e isso para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Por isso, querido, nós precisamos entender que a palavra nos purifica, julgando os nossos pensamentos e intenções, nos desencorajando a pecar, porque quando o passarinho voa na cabeça, ele pode até voar, né? Lutero acho que disse isso. Ele só não pode fazer
a palavra de Deus faz assim, ó, pum. E você fala: Senhor, obrigado. Nos desencoraja, escondi. Eu estou lendo, estou meditando nela. E nos levando a uma vida devocional prática. Amando, perdoando e não sendo omisso na verbalização do Evangelho de Cristo Jesus. Isto é viver a palavra de Deus. Ouvir, meditar e praticar. Como a palavra purifica o crente? Essa é uma das respostas, dentre várias outras. Não tem como exaurir tudo, mas aquilo que o Senhor nos compartilhou, eu estou retransmitindo à igreja de Cristo nessa noite. Que o Senhor seja glorificado na vida de vocês, na nossa vida. Que de fato sejamos esses ramos frutíferos para a glória de Deus. Que venhamos ter prazer na lei do Senhor. Ter a nossa vida toda pautada, fundamentada na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos está aqui. Nós não precisamos correr atrás de outras ideologias, filosofia, nós não precisamos nada disso. Tudo é falível, ciência, as ideologias desse mundo, as teologias contemporâneas, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Com muita alegria, queridos, eu quero aqui encerrar minha participação. Louvando a Deus por sua palavra. Louvando a Deus por esse meio de graça tão maravilhoso. Por Ele compungir os nossos corações. Por Ele nos lavar. Assim como Paulo diz lá, a comparação que ele faz do esposo com Cristo em relação à igreja. Ele diz que o Senhor lava a igreja pela palavra. Purifica-nos pela palavra. Calvino diz que a palavra é o cetro que governa a igreja. E eu fico muito feliz quando eu vejo uma igreja fundamentada na palavra. E quando o Senhor nos chama a atenção, é porque nos ama. E Ele quer nos ver frutificando. Nós precisamos avançar o Vilhena aí, né? Já ouvi que tem uma congregação no Embratel, daqui a pouco tem outra ali. E o Senhor vai fazendo o que não só vidas vão sendo acrescentadas à igreja dele, mas o nosso testemunho, os dons, aquilo que nós temos que revelar a esse mundo como igreja, vai sendo perceptível no meio da igreja, a edificação mútua, recíproca, e o Senhor vai sendo glorificado na vida da sua igreja. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós fomos escolhidos, é para isso que o Senhor nos inseriu na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor, o nosso Senhor Jesus, a videira verdadeira, da qual nós estamos inseridos nele. Que o Senhor possa abençoar vocês, queridos. Pastor Cleilson, uma alegria poder estar com vocês nessa noite. E aqui eu encerro minha participação. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.